Olá, hoje eu tô aqui pra te ensinar o passo a passo dessa maquiagem e você vai descobrir que é mais simples do que você imagina. Bora lá maquiar junto comigo? Bom, então vamos começar? Gente, seguinte, primeiro lembrar de preparar a pele antes de fazer a maquiagem, tá? Então já lavei meu rosto com gel de limpeza 4 em 1, usei o booster de ácido hialurônico com ceramida, que vai dar uma hidratação extra, a textura fica perfeita pra receber a base. Hidratante do dia com protetor solar e hidratante para a área dos olhos, que vai evitar que craquele o nosso corretivo. Agora já com a make, então venho com o primeiro passo, que é o primer. Lembrando que o primer ele vai ajudar a nivelar a nossa pele para aplicação da base, tá? Então pego um pouquinho do produto, aplico principalmente nesses pontinhos aqui, ó, onde a gente tem os poros mais dilatados e também onde a gente tem um excesso de oleosidade na pele. Depois do primer, eu venho com o corretivo pêssego. Lembrando que corretivo de neutralização a gente sempre usa antes da base, o pêssego ou yellow. E corretivo de iluminar a gente usa depois da base, tá? Então, vou aplicar só um pouquinho aqui nas olheiras, ó. Aqui. E aí, vou vir com o corretivo, ó, desculpa, com a esponjinha. Vou dando batidinhas. Lembrando, gente, que a minha esponjinha já está molhada, tá? Não é úmida. É realmente colocar debaixo da torneira e ir apertando ela para ela absorver bem a água e depois só retirar o excesso. Com isso ela não vai absorver produto e a gente não vai desperdiçar produto, tá? Ó, sempre com batidinhas, lembrar de nunca arrastar para eu deixar o produto aqui na minha pele. Agora eu vou vir com a base. No dia a dia eu gosto de aplicar ela assim, ó, diretamente no rosto, tá? Eu acho mais fácil. Mas aí você pode ir testando, se você prefere colocar no pincel, no rosto. Mas sempre lembre da quantidade, ó. Porque lembra, se a gente colocar só uma gotinha, ela vai durar durante menos tempo. Se eu coloco mais quantidade, ela vai me dar uma cobertura mais alta e vai ter mais durabilidade, tá? Então aqui eu tô fazendo uma cobertura média. Ó, então vou espalhando por todo o rosto. Sempre lembrar de não fazer a mão pesada, né? Se a mão for mais pesada, segura mais na pontinha do pincel. E sempre dando batidinhas, porque o produto ele fica aqui na minha pele, tá? Então, ó, também aplico na pálpebra, na região da olheira. E vou espalhando por todo o rosto. Já volto aqui com a base prontinha na pele. Base aplicada em todo o rosto. Agora, antes do pó, eu vou vir com o contorno, blush e iluminador. Porque como a base ainda tá molhada no meu rosto, vai dar uma maior aderência e vai dar uma maior fixação desses produtos, tá? Então, vou pegar primeiro aqui o contorno e vou aplicar, ó, do fundinho do nosso rosto pra cima, tá? No dia a dia, eu costumo não usar contorno, eu só uso blush e iluminação, tá? Então, venho aqui. Esse pincel é ótimo, gente, porque você consegue aplicar o contorno, o blush e o iluminador com ele. Então, vim aqui com o contorno, vou passar um pouquinho no queixo e um pouquinho aqui rente à raiz do meu cabelo. Agora venho com o blush, que eu amo, batidinhas, ainda mais esse daqui que é muito pigmentado, gente, muito pigmentado mesmo, cuidado. E aí, ó, vou sorrir e vou aplicar da maçã em direção à raiz do meu cabelo, meio que um pouquinho por cima de onde a gente aplicou o contorno, tá? Aqui no vídeo tá até um pouco mais forte do que tá aparecendo aqui, tá? Não se preocupem. Mas, o que que acontece? Eu vou aplicar o pó aqui depois por cima, então realmente eu tô aplicando um pouquinho de excesso. Por que que eu gosto de fazer isso? Além de durar mais, eu acho que fica um efeito mais natural quando eu aplico o blush e depois venho com o pó finalizador por cima, tá? Então, ó, esfumo bem. E agora eu venho com o iluminador. Eu vou pegar primeiro com a pontinha do meu pincel e vou aplicar aqui nas têmporas, né? Que é acima de onde a gente passou o blush. E gosto de vir com o dedo e coloco aqui na pontinha do nariz. Lembra sempre que é na pontinha, bem em cima, não é aqui, tá? Então, isso vai dar uma levantadinha no nariz. Gente, olha como que mesmo sem fazer contorno no nariz, só com a base e o iluminador, o formato do meu nariz já muda, tá? E agora, aqui no arco do cupido, já aproveito para facilitar a nossa vida, ó, e já aplico também o iluminador abaixo da sobrancelha, tá? Ó. Então, já estamos com a pele praticamente pronta, agora eu vou vir com esse pó finalizador, que eu estou apaixonada por ele. Ele tem um efeito blur, então ele dá uma iluminada bem de leve. E aí eu pego, ó, com um pincelzinho, esse aqui, ou então um pincel de pó, tiro o excesso, e aí, ó, vou aplicar nas regiões onde a gente tem mais oleosidade e também em todo o rosto, porque eu quero selar bem a minha base para ela durar mais.
Lembra de dando batidinhas, ó, pra não retirar o produto que tá aqui de baixo, tá? E aí depois que eu aplico, ó, eu vou dando uma esfumada. Então, tá vendo? Eu aplico por cima do blush, tá? Isso porque eu apliquei excesso de blush. Se você veio com a mão levinha, cuidado, porque senão você vai retirar o produto, tá? Então, agora vamos começar a parte dos olhos. Primeira coisa, sobrancelhas. Dá uma penteadinha na minha sobrancelha. E eu vou vir com o lápis, né? Ou poderia ser também a nossa máscara de sobrancelhas. E vou aplicar, então, sempre lembrando, né, ó, cantinho do nariz com cantinho do olho, a metade do olho e o final. Lembrar de não passar essa linha para não ficar com o olhar caído. E aí eu venho, ó, completando, principalmente onde eu tenho alguma falha, tá? Ó. E depois vou esticar um pouquinho aqui para poder ficar dentro da medida certa. Então, vou completando aqui embaixo, rente aonde começa a minha sobrancelha. Mesma coisa do outro lado. Ó. E agora, o pulo do gato, né? Que é a gente pegar o pincelzinho e dar uma esfumada. E isso vai deixar mais natural esse acabamento da sobrancelha. Gente, olha a diferença que faz, como que alinha, né? Então agora a gente vai pra parte dos olhos, vou vir com a sombrinha, mas antes eu vou aplicar o primer de sombras. Lembrando que se a gente quer uma maquiagem que dure mais, que fique mais pigmentada, muito importante usar o primer. Eu vou mostrar aqui pra vocês, tá? Primeiro eu vou aplicar aqui nos meus olhos, eu vou aplicar primeiro na parte externa, tá? No dia a dia eu não uso primer, tá, gente? Mas pra poder, como eu falei, durar mais e ter mais pigmentação faz toda a diferença. Ó, vou pegar a mesma sombra e vou aplicar aqui fora do primer. E agora a mesma sombrinha Merlot e vou aplicar ela sobre o primer. Olha a diferença de pigmentação, tá? Então eu vou pegar aqui com o pincel compacto, eu vou pegar a sombra Merlot, que é essa um pouco vinho. E aí, ó, vou vir e vou primeiro depositar, tá? Então lembra de já não chegar esfumando. Primeiro a gente deposita a sombra, ó. Aqui a dica é uma sombra escura opaca, tá? Pode ser a Merlot, pode ser a Cinnabar, pode ser Expresso, mas sempre uma sombra escura e opaca. Então, ó, eu deposito aqui nesse cantinho externo, aqui é a hora que parece que não vai dar certo, tá, gente? Mas confia. Então, aqui bem rente à raiz dos cílios. Sempre lembrar só de não passar daquela linha do nariz em direção à sobrancelha, para não dar olhar caído, tá? E agora eu venho com um pincel mais fofinho de esfumar, sem nenhum produto, e vou fazendo movimentos circulares para esfumar essa sombra. Lembra sempre que esfumar é o retirar o excesso de produto, né? Então, o que eu preciso fazer aqui é que não fique aparente onde a sombra começa e onde ela termina, tá? Eu vou pegar um pouquinho aqui do meu pó de contorno com o pincel de esfumar, o super esfumado, porque eu quero só dar um acabamento mais quente para essa sombra, tá? Então eu vou vir com o pó de contorno, que ele é um pouco mais quente. Ó, e aí vou esfumando pra lá e pra cá. Sempre tomar cuidado com essa linha, ok? Eu vou terminar de esfumar e mostro aqui pra vocês como deve ficar. Ó, gente, então terminei o esfumado. Importante a gente ir subindo um pouquinho esfumado, deixar uma cabecinha de pincel de distância aqui da sobrancelha, para que quando eu abro o olho, meu esfumado apareça, tá? Assim, eu já amo, já passaria aqui uma máscara de cílios e fica lindo. Mas pra gente complementar um pouquinho isso, eu vou pegar essa sombrinha aqui um pouco mais laranja e vou ir depositando ela da pálpebra em direção aonde a gente passou essa sombra, tá? Então aqui eu posso pegar a cor que eu quiser e ir depositando. Se eu quiser mais pigmentado, aplico o primer antes. E agora só pra iluminar, eu vou pegar a Crystalline, que é essa sombra mais branquinha, e vou aplicar aqui, ó, no meu cantinho interno, só pra dar esse pontinho de luz, ok? E agora, para dar um acabamento na parte de baixo, eu vou pegar aqui o primer primeiro e vou aplicar rente aos meus cílios inferiores. A dica aqui é coloca o queixo para trás, que aí você vai conseguir ter mais espaço, tá? Você vem com o pincel por debaixo dos seus cílios. E eu vou pegar de novo aquela sombrinha Merlot, que é a que a gente usou para esfumar o côncavo, e vou aplicar aqui, ó, abaixo dos meus cílios e vou esfumar essa sombra. Cuidado para não aplicar muito no cantinho interno, tá?
Esse efeito, gente, fica mais sutil do que eu aplicar um lápis preto aqui abaixo, tá? Mas quem quiser o olho mais marcado, você pode fazer isso com lápis sem nenhum problema, tá? Então, apliquei e esfumei. E agora nós vamos fazer o delineado mais fácil da vida de vocês. Vamos pegar o nosso lápis preto, cremoso, à prova d'água, maravilhoso. E aí eu vou aplicar aqui rente aos meus cílios, sem me preocupar de estar muito reto, tá? Ó, o importante aqui é não ficar muito grosso e eu ir afinando um pouco. Ele começa mais grosso e ele vai afinando um pouco e eu paro antes do cantinho interno. Depois eu venho com o mesmo pincel que a gente usou a sombra escura, ó, e vou passando bem de leve o pincel sobre esse lápis, tá vendo? Com isso eu vou esfumar. Então aqui, se tiver ficado torto, não tem nenhum problema. Detalhe importante, o lápis, eu preciso esfumar ele assim que eu aplico, tá? Porque depois que ele seca, ele não vai esfumar mais e aí ele só sai com demaquilante, tá? Então, quando você estiver começando a praticar, faz um lado, esfuma, depois faz o outro. E para dar acabamento aqui nesse cantinho externo, eu posso puxar como se fosse um gatinho, ou eu posso ir levando aqui, ó, esse finalzinho pra cima, pra ficar um cantinho externo mais escuro, tá? E eu volto com um pincelzinho de esfumar, sem produto, só pra dar aqui um acabamento, tá? Ó, só pra dar um acabamento e eu deixar aqui esse cantinho mais escuro. Gente, olha como fica super sofisticado. Vou fazer o outro lado e volto. Delineado pronto. E agora vamos pro último passo dos nossos olhos, que é a máscara de cílios. Eu vou usar aqui a Lash Intensity, que dá volume e alonga. Dica, queixo mais pra cima, coloca o espelho mais embaixo, que você vai ter mais espaço para poder aplicar a sua máscara. Gente, máscara precisa de dedicação, de paciência, tá? Pra gente poder conseguir realmente aplicar uma quantidade que vai dar efeito. Lembra sempre, se sujou, não tem problema. Espera secar e tira com cotonete limpo. Vai sair como se fosse um pozinho. Mas não menos importante, lábios. Então eu vou começar com o meu lápis de contorno. Ele vai aumentar a durabilidade do batom. Fora que fica um acabamento mais bonito também. Contorno aplicado. Agora eu vou vir com o Nude Passione, que é um dos meus batons favoritos. Depois eu gosto de dar uma esfumadinha aqui nesse lápis, ó. Pra finalizar, um brilho. Então, vou aplicar aqui mais no centro. Meio que finalizada. Vocês viram que é um simples, mas é um simples que já faz diferença. A gente mudando aqui as cores, a gente consegue deixar essa maquiagem mais pro dia, ou então uma maquiagem para uma festa. Espero muito que as dicas tenham ajudado vocês. É muito bom a gente ter essa autonomia, né, da gente mesma saber se maquiar, saber se arrumar. Enfim, espero muito que tenham gostado, que vocês estejam se sentindo lindas, maravilhosas. E lembre sempre de se cuidar com muito carinho, com muito amor. Um beijo, fiquem com Deus!